Você provavelmente já ouviu que o medo é um inimigo a ser superado, uma barreira que impede seu progresso e seu pleno desenvolvimento. Disseram que a coragem é a ausência de medo, e que se você não age, é porque lhe falta essa virtude. Talvez você sinta uma paralisia interna, uma força invisível que o impede de dar o primeiro passo, mesmo quando o desejo de avançar é imenso. Você olha para os outros, vê-os falhar e se levantar, e se pergunta por que para você parece tão diferente, tão mais pesado. Essa sensação de estar preso, de ser lento demais ou indeciso demais, pode ter sido uma fonte de profunda frustração e até de vergonha. Mas e se eu lhe dissesse que essa sua inação, que essa sua hesitação, não é um defeito de caráter, nem uma fraqueza a ser corrigida, mas sim a manifestação de um sistema interno incrivelmente sofisticado, que, embora superzeloso, opera com a intenção mais pura, a de protegê-lo? Imagine que você não é uma pessoa medrosa ou procrastinadora, mas sim o guardião de um sistema de segurança extraordinariamente sensível. Seu cérebro, essa máquina complexa e maravilhosa, está constantemente escaneando o horizonte, não apenas em busca de oportunidades, mas, e talvez principalmente, de potenciais ameaças. O que você sente como medo de falhar é, na verdade, a ativação de um guardião da vulnerabilidade interno. Ele não teme a falha em si, o tropeço, o erro. O que ele teme, com uma intensidade visceral e profunda, são as consequências percebidas da falha, a dor da rejeição, a humilhação da vergonha, a perda de valor pessoal, a desaprovação dos outros, a sensação de não ser bom o suficiente. Para o seu guardião, essas não são apenas possibilidades remotas ou distantes, são ameaças existenciais à sua integridade emocional e social. É como ter um software antivírus de última geração que, ao invés de apenas alertar sobre um vírus, paralisa todo o sistema ao menor sinal de uma possível ameaça, mesmo que seja um falso positivo. Ele age assim porque sua programação mais profunda é: melhor prevenir do que remediar, mesmo que isso signifique não agir. Vamos mergulhar nas camadas desse sistema. Ele não é um bloco monolítico, mas uma orquestra de funções que em você tocam uma melodia particular. Primeiro, temos o que chamo de o scanner de riscos hiperativo. No seu cérebro, áreas como a amígdala, responsável pela detecção de ameaças, e o córtex pré-frontal medial, envolvido na avaliação de riscos e na autorreferência, podem estar operando com uma sensibilidade amplificada. Elas trabalham em conjunto, não apenas para identificar perigos reais, mas para simular e antecipar cenários negativos, com uma riqueza de detalhes impressionante. Isso se traduz na sua capacidade quase profética de visualizar cada obstáculo, cada crítica, cada revés que poderia surgir. Você não apenas pensa no plano A, mas já tem mentalmente um plano B, C e D para cada possível falha. Você ensaia mentalmente a conversa difícil, a apresentação, o lançamento de um projeto, e em cada ensaio seu cérebro já detecta e amplifica as fragilidades. Silêncio. Mas essa característica não é um erro. Ela é a fonte de uma prudência notável. Você é o tipo de pessoa que evita erros graves, que planeja com uma profundidade que a maioria ignora. Sua capacidade de prever problemas pode ser um trunfo valioso em situações que exigem cautela e planejamento meticuloso. Você não age por impulso, e isso pode salvar recursos, tempo e evitar grandes desastres. Em segundo lugar, existe o espelho da autoavaliação amplificado. Para você, as conexões neurais entre a percepção social, como os outros o veem, e os centros de dor e recompensa no cérebro podem ser mais fortes. Isso significa que a desaprovação, ou o julgamento negativo dos outros, ou até mesmo a sua própria autocrítica, não é apenas uma informação. É uma experiência emocionalmente carregada, que ressoa profundamente como uma ameaça à sua própria identidade e valor. Para o seu guardião, falhar não é apenas não alcançar um resultado, é ser exposto, é ter seu valor questionado. A crítica externa, ou a interna, é sentida como um ataque pessoal, não como um feedback sobre a tarefa. A ideia de parecer tolo ou não ser bom o suficiente é uma dor real, não uma metáfora.
Isso leva a uma aversão extrema à exposição. Você evita o palco, o centro das atenções, a inovação que possa gerar ceticismo. Você pode se isolar para se proteger, ou se sabotar inconscientemente para não ter que enfrentar a possibilidade de ser julgado. No entanto, essa sensibilidade é a raiz de uma profunda empatia e de uma busca por excelência. Você se preocupa genuinamente com a qualidade do seu trabalho e com o impacto que ele tem nos outros. É essa sensibilidade que o torna um observador atento das nuances sociais, capaz de ler as entrelinhas e de se esforçar para entregar o seu melhor. E por fim, o motor da perfeição silencioso. Este aspecto se relaciona com o córtex pré-frontal lateral, envolvido na tomada de decisões e no controle de impulsos, e com o sistema de recompensa do cérebro. Para você, a recompensa maior não é apenas fazer, mas fazer perfeitamente. A gratificação vem da ausência de falhas, da execução impecável. Isso se traduz na necessidade de sentir que está 100% preparado, que tem todas as informações, que o plano é infalível antes de agir. Você pode passar horas, dias, semanas, refinando um projeto, estudando, pesquisando, adiando o momento da entrega porque ainda não está pronto, ainda pode melhorar. O custo é a inação crônica. Muitos projetos ficam na gaveta, muitas ideias nunca vêm à luz do dia porque o padrão de excelência é inatingível. A frustração de nunca se sentir suficiente é um peso constante. Mas essa busca pela perfeição é também o motor da inovação e da qualidade excepcional. Você não se contenta com o medíocre. Sua atenção aos detalhes, sua dedicação em fazer algo verdadeiramente bem feito, pode levar a resultados extraordinários. Compreender essas camadas não apaga a dor, mas a normaliza. Viver com um guardião da vulnerabilidade tão ativo é sem dúvida mais difícil no mundo moderno. A sociedade de hoje glorifica a velocidade e a experimentação rápida. O fail fast, learn faster. As redes sociais são um palco de performance constante, onde a falha é muitas vezes exposta e julgada sem piedade. Seu cansaço não é drama, é o resultado de um cérebro que trabalha em overdrive, processando infinitas variáveis e cenários de risco. Seu isolamento não é um defeito, é uma estratégia de autopreservação, uma forma de evitar a sobrecarga sensorial e emocional que o julgamento e a comparação constantes impõem. É crucial entender que esse traço não foi eliminado pela evolução porque ele tem um valor inestimável. Em tempos ancestrais, a pessoa com o scanner de riscos hiperativo era o sentinela da tribo, aquele que percebia o predador oculto, que antecipava a mudança climática, que planejava a caça com precisão cirúrgica. Pense em você como uma orquídea rara. Uma orquídea não é uma planta que você joga em qualquer canteiro e espera que floresça. Ela tem necessidades específicas, um tipo particular de substrato, uma quantidade exata de luz, um nível de umidade controlado. Se você tentar cultivá-la como um girassol, ela não prosperará. O problema não é a orquídea, sua beleza intrínseca, sua complexidade delicada. O problema é o ambiente inadequado. Da mesma forma, sua sensibilidade estratégica, seu guardião da vulnerabilidade, é uma característica de rara beleza e complexidade. Ele não é um defeito a ser arrancado, mas uma parte intrínseca do seu design. Seu potencial máximo não será alcançado forçando-o a ser algo que não é, mas sim criando o ambiente onde ele possa florescer. Um ambiente que respeite sua necessidade de análise, que valorize sua prudência, que ofereça segurança para que você possa gradualmente desativar os alarmes falsos de seu guardião. A prescrição aqui não é para que você mude quem você é, não há nada para consertar. A jornada é sobre aprender a coexistir e a colaborar com o seu guardião da vulnerabilidade, não a lutar contra ele. Primeiro, estabeleça limites com sabedoria. Reconheça que sua energia mental é um recurso finito. Proteja-se de ambientes e pessoas que constantemente o expõem a julgamentos e críticas desnecessárias. Não precisa ser um escudo impenetrável, mas um filtro consciente. Segundo, busque ambientes que o nutram. Procure espaços, sejam eles profissionais, sociais ou pessoais, que valorizem a profundidade, a qualidade e a reflexão, em vez de apenas a velocidade e a performance superficial.
onde sua prudência e sua atenção aos detalhes sejam vistas como ativos, não como obstáculos. Terceiro, crie espaços de silêncio e reflexão. Seu cérebro precisa de tempo para processar, para analisar sem a pressão imediata da ação. Meditação, tempo na natureza, diários, são ferramentas para acalmar o scanner de riscos e permitir que o motor da perfeição trabalhe sem a urgência da entrega. Quarto, pratique a falha em miniatura. Em ambientes seguros com pessoas de confiança ou em projetos de baixo risco, permita-se tentar e falhar em pequena escala. Isso ensina ao seu guardião que a falha não é o fim do mundo, que as consequências são manejáveis e que você pode se recuperar. É como calibrar o freio ABS, ele precisa sentir a pista escorregadia algumas vezes para aprender a diferença entre um deslize e um perigo real. Lembre-se, agir não significa ser imprudente. Significa aplicar sua sabedoria inata para escolher onde, quando e como a sua ação terá o maior impacto, com a maior segurança. Se você sentiu um eco em sua alma ao ouvir estas palavras, se uma parte de você finalmente se sentiu compreendida, então saiba que este é apenas o começo de uma jornada para entender a si mesmo mais profundamente. A paralisia pelo medo de falhar é uma experiência complexa, mas, como vimos, repleta de potencial oculto. No próximo vídeo, podemos explorar como construir esses ambientes seguros de forma prática, e como dar os primeiros pequenos passos, respeitando o ritmo do seu guardião da vulnerabilidade, transformando a hesitação em ação consciente e poderosa. Deixe um comentário abaixo se esta reflexão ressoou com você, e compartilhe suas próprias experiências. Sua voz é importante.